Muita gente passa anos desejando uma vida diferente, mas continua pensando, falando e agindo como alguém que ainda não decidiu nada de verdade. Deseja mais dinheiro, mas pensa como quem já perdeu antes de tentar. Deseja um novo começo, mas fala como quem já sabe que vai falhar. Deseja paz, mas alimenta todos os dias o mesmo ciclo de ansiedade, comparação e pressa. E assim, a vida vai passando, entre o desejo de mudar e a repetição de tudo que mantém tudo igual. Repare como isso acontece de um jeito quase invisível. Ninguém acorda de manhã dizendo, hoje eu escolho continuar preso. As pessoas simplesmente vão levando o dia, resolvendo o que é urgente, apagando o que pega fogo, sobrevivendo às pequenas cobranças da rotina. E no meio disso, o grande desejo de mudar fica guardado numa gaveta emocional, esperando um momento mais calmo que raramente chega. Anos se passam assim, e de repente, a pessoa olha para trás e percebe que desejou a vida inteira, mas decidiu muito pouco. Isso aparece de um jeito muito comum. A pessoa promete que agora vai mudar, começa o ano cheia de intenção, faz planos, se anima por alguns dias, mas aos poucos volta para o mesmo padrão. Prometeu cuidar melhor da saúde, prometeu organizar as finanças, prometeu se aproximar mais de Deus, prometeu parar de repetir os mesmos padrões de sempre. E com o coração cheio de boa intenção, esse ano passou e o próximo também. E o desejo continuou exatamente do mesmo tamanho, só que acompanhado agora de um cansaço extra. O cansaço de prometer para si mesmo e não conseguir sustentar aquilo por muito tempo. Ninguém aqui vai te dizer que desejar é errado. Desejar é humano. Desejar é o primeiro sinal de que existe dentro de você alguma coisa maior tentando nascer. Todo sonho começa como um desejo simples. A vontade de ter mais paz, de ganhar de um jeito mais justo, de viver com menos peso nos ombros. O problema nunca foi o desejo em si. O problema é desejar sem direção, é querer uma coisa com o coração e viver o dia a dia comandado por outra completamente diferente. É pedir prosperidade à noite e de manhã, entregar o volante do dia para o medo, para a preguiça, para a insegurança, para a voz antiga que já decidiu há muito tempo que você não é capaz. Hoje eu quero te mostrar uma diferença simples, mas que muda tudo. A diferença entre desejar e ordenar a mente. Desejar é querer. Ordenar a mente é dar direção. Você pode desejar por anos e continuar exatamente no mesmo lugar, porque desejo sozinho não organiza nada. Ele aquece o coração por um instante, te dá uma sensação boa quando você imagina o resultado, mas depois esfria. E quando esfria, quem assume o comando de novo é a rotina, o cansaço, o hábito de sempre. Uma mente sem ordem não fica vazia. Ela fica cheia de ruído, medo, comparação, dúvida, adiamento, culpa, lembrança do passado. Tudo isso disputando espaço, tudo isso puxando você para direções diferentes ao mesmo tempo. Imagine uma casa sem ninguém morando de fato nela, mas com as portas destrancadas. Qualquer um pode entrar, qualquer barulho da rua pode ocupar aquele espaço. É assim que funciona uma mente sem direção. Ela não fica em silêncio, ela vira uma casa aberta. E quem chega primeiro geralmente é o medo, porque o medo é rápido, é barulhento e sabe entrar sem pedir licença. Uma mente sem ordem obedece ao medo. Uma mente direcionada começa a obedecer à decisão. Repara bem nisso, porque essa frase carrega o segredo de tudo o que vamos conversar. Enquanto você não dá uma direção clara para os seus pensamentos, alguém mais vai dar. E, na maioria das vezes, quem toma esse comando é justamente aquilo que você menos queria ouvir. A insegurança, a pressa, a comparação com a vida dos outros, a sensação de que já está atrasado, o cansaço de tentar e não ver resultado. E o pior, essa voz costuma soar tão familiar, tão antiga, que muita gente confunde ela com a própria personalidade, como se fosse assim mesmo que a pessoa é, quando na verdade é apenas um hábito de pensamento que nunca foi desafiado. Existe um princípio muito conhecido, presente nos estudos sobre mentalidade de prosperidade, que ajuda a entender esse ponto. Na linha dos ensinamentos de Napoleon Hill,
O desejo só ganha força real quando se transforma em decisão definida. Enquanto ele é apenas uma vontade solta, ele anima por alguns minutos, empolga por um dia, motiva por uma semana. Mas quando esse mesmo desejo vira decisão, ele começa a organizar pensamentos, escolhas e atitudes. Ele deixa de ser um sonho distante e passa a ser um comando interno, repetido todos os dias até virar direção de vida. É exatamente isso que muita gente nunca aprendeu a fazer: transformar desejo em decisão. E é por isso que tantas pessoas vivem anos na mesma vontade, sem nunca sair do lugar. Não porque o desejo era fraco, mas porque nunca virou ordem para a própria mente. Elas continuam empurrando o mesmo sonho de um ano para o outro, sempre com boas intenções, sempre acreditando que dessa vez vai ser diferente, mas sem nunca dar o passo que realmente muda o jogo. Decidir, de verdade, e sustentar essa decisão nos dias comuns, sem plateia, sem aplauso, sem ninguém vendo. Agora vamos olhar de frente para o conflito que quase todo mundo carrega, mesmo sem perceber. Você quer prosperar, quer mudar, quer crescer, quer viver de um jeito diferente do que está vivendo hoje. Mas, ao mesmo tempo, a sua mente ainda recebe ordens antigas, ordens que ninguém escreveu num papel, mas que estão gravadas em você há anos, repetidas tantas vezes que já parecem verdade. Eu não consigo. Isso não é para mim. Depois eu começo. Preciso estar pronto primeiro. E se der errado? Essas frases parecem inofensivas, parecem apenas pensamentos passageiros, mas elas também são ordens, só que são ordens contra a própria vida. Toda vez que você repete "eu não consigo", sua mente obedece e organiza o dia inteiro em torno dessa impossibilidade. Toda vez que você diz "depois eu começo", sua mente entende que hoje não é prioridade e empurra a decisão para um amanhã que nunca chega. Toda vez que você pergunta "e se der errado?", sua mente foca energia em imaginar o fracasso, com todos os detalhes, como se ele já estivesse garantido. E existe uma coisa curiosa nisso tudo. A mente humana não sabe muito bem diferenciar uma ordem de proteção de uma ordem de sabotagem. Ela apenas obedece ao que é repetido com mais frequência e mais emoção. Se você repete "vai dar errado" com medo genuíno, sua mente entende que essa é a verdade que precisa organizar. Se você repete "eu vou encontrar uma solução" com a mesma intensidade emocional, sua mente também começa a procurar recursos para isso. A diferença não está na capacidade da mente, está na ordem que ela recebe com mais constância. Ninguém decide viver com medo. As pessoas simplesmente nunca decidem outra coisa. E quando não existe uma decisão clara ocupando o centro da mente, o medo entra sem pedir licença, porque ele é a resposta automática de qualquer mente sem direção. É o caminho de menor resistência, o atalho que o cérebro escolhe quando não recebe nenhuma instrução mais forte para seguir. E tem uma parte disso que dói um pouco reconhecer. Muitas dessas ordens antigas nasceram em momentos de dor. Alguém tentou antes e não deu certo, e a mente registrou aquilo como lei geral, não como um episódio isolado. Alguém foi criticado quando era criança, ao tentar algo novo, e aprendeu desde cedo que era mais seguro nem tentar do que arriscar o fracasso. Essas ordens não nasceram por acaso, e não é sobre culpar quem você era no passado por elas existirem. É sobre reconhecer que aquele registro antigo já cumpriu o papel de te proteger, num momento em que você não sabia se defender de outra forma, e que hoje, adulto, com mais recursos internos do que tinha antes, você pode decidir se ainda faz sentido continuar obedecendo a essa mesma ordem. Existe uma diferença entre lembrar da dor e continuar vivendo governado por ela. Lembrar dói, mas passa. Continuar governado por ela é diferente. É deixar que um momento específico do passado escreva o roteiro inteiro do presente, mesmo quando as circunstâncias já mudaram completamente. Aqui, eu preciso fazer uma pausa importante, porque existe um limite necessário nessa conversa. Ordenar a mente não é tentar controlar Deus, não é mandar em ninguém, não é impor a própria vontade sobre um plano maior. A ideia aqui não é ordenar ao destino, nem exigir que a vida se curve à sua vontade.
A ideia é muito mais simples e muito mais honesta. Parar de entregar o comando da própria vida ao medo, à confusão e à dúvida. Governar a própria mente diante de Deus é isto: reconhecer que você recebeu discernimento, recebeu vontade, recebeu capacidade de escolha, e que essa capacidade não deveria ficar refém do primeiro pensamento de derrota que aparece no dia. É colocar ordem onde antes só existia reação. É trocar o piloto automático do medo pela responsabilidade de decidir com fé, com calma, com propósito. Pense assim: você não controla tudo o que acontece ao seu redor, mas pode escolher como vai responder ao que acontece dentro de você. Você não decide todos os acontecimentos do dia, mas decide quais pensamentos vai alimentar, quais atitudes vai repetir e qual direção vai sustentar quando o medo tentar assumir o comando. E é aqui que o roteiro dá a sua virada. A sua mente não precisa acreditar em tudo que sente. Sentir medo não obriga ninguém a agir pelo medo. Sentir dúvida não obriga ninguém a parar. A mente pode sentir uma coisa e, ainda assim, aprender a obedecer à direção que você escolheu com fé. Isso é maturidade emocional e espiritual. Não é a ausência de medo, é a recusa em deixar o medo assinar as decisões da sua vida. Muita gente confunde maturidade com não sentir nada. Mas não é isso. A pessoa madura sente o mesmo medo que qualquer outra. Sente a mesma insegurança diante do desconhecido. Sente a mesma vontade de desistir nos dias difíceis. A diferença é que ela aprendeu a não deixar esse sentimento assinar em seu nome. Ela sente o medo, reconhece o medo e, mesmo assim, dá o próximo passo na direção que já decidiu seguir. Para isso, existem 3 comandos internos simples que qualquer pessoa pode começar a praticar ainda hoje. O primeiro comando é: eu paro de alimentar pensamentos que me enfraquecem. Isso não significa fingir que está tudo bem quando não está. Significa perceber quando um pensamento só existe para te paralisar e escolher não dar continuidade a ele. É como desligar um rádio que só toca a mesma notícia ruim, repetida em loop. Você não precisa negar que a notícia existe, mas também não precisa deixá-la tocando o dia inteiro, no fundo da sua mente, moldando cada decisão que você toma. O segundo comando é: eu escolho uma direção clara. Não dá para caminhar em todas as direções ao mesmo tempo. Escolher uma direção significa aceitar que você não vai resolver tudo hoje, mas vai avançar em alguma coisa específica com intenção, sem se dispersar entre 1000 desejos soltos. É melhor cuidar bem de um único jardim do que espalhar sementes em terrenos que você nunca mais volta a visitar. O terceiro comando é: eu ajo hoje de acordo com essa decisão. Decisão sem ação vira apenas mais um desejo bonito guardado na gaveta. A ação, mesmo pequena, é o que transforma pensamento em realidade concreta. Não precisa ser um passo gigante. Precisa ser um passo verdadeiro, dado hoje, na direção que você escolheu. Esses 3 comandos juntos formam um ciclo simples: parar de alimentar o que enfraquece, escolher uma direção, agir dentro dela. E esse ciclo, repetido diariamente, é o que separa quem apenas deseja de quem realmente constrói uma vida diferente. Vale imaginar como esses 3 comandos aparecem num dia comum, sem nada de especial. Você acorda e o primeiro pensamento é de cansaço, de não vai dar tempo, de vai ser um dia difícil. Esse é o momento do primeiro comando. Perceber esse pensamento, sem lutar contra ele com raiva, apenas decidindo não alimentá-lo por mais tempo do que o necessário. Depois, ao longo do dia, surgem 10 tarefas diferentes, puxando sua atenção para 10 direções diferentes. Esse é o momento do segundo comando. Escolher, entre tudo isso, qual é a prioridade que realmente conecta com a decisão que você tomou. E, por fim, no momento em que bate o cansaço da tarde, a vontade de adiar para amanhã aquilo que você tinha decidido fazer hoje, é ali que entra o terceiro comando: agir. Mesmo com o cansaço, mesmo sem vontade plena, porque foi isso que você decidiu. Agora, para que isso não fique apenas em teoria, eu quero te propor um exercício simples, sem exagero e sem ilusão. Escolha, agora mesmo, uma área da sua vida que mais precisa de direção. Pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho,
Pode ser a rotina, pode ser a fé, pode ser um projeto que você adia há tempos, pode ser a sua saúde emocional. Escolha apenas uma. Não tente resolver todas as áreas ao mesmo tempo, porque isso é justamente o que mantém tanta gente parada. A sensação de que precisa consertar tudo de uma vez, o que acaba paralisando qualquer movimento real. Depois, escreva, mesmo que mentalmente, uma ordem clara para a sua mente sobre essa área. Pode ser algo como: minha mente não vai mais usar o medo como desculpa para adiar. Ou, minha mente vai procurar solução antes de repetir preocupação. Ou ainda, minha mente vai obedecer à decisão que eu tomei, não ao medo que eu senti. Repare que nenhuma dessas frases promete um resultado automático. Elas não dizem que tudo vai se resolver amanhã. Elas dizem apenas uma coisa: a partir de agora, quem comanda os seus pensamentos é a sua decisão e não o seu medo. E isso sozinho já muda a forma como você atravessa cada dia. Depois de escrever essa ordem, o próximo passo é simples. Repita ela sempre que perceber o pensamento antigo tentando voltar. Se antes você dizia, eu não consigo, agora, quando esse pensamento aparecer, você o reconhece e substitui pela ordem que escolheu. Não é sobre nunca mais sentir a dúvida, é sobre não deixar a dúvida ser a última palavra do seu dia. Uma coisa importante: nos primeiros dias, esse exercício vai parecer estranho, quase forçado. É natural. Toda mudança de comando interno passa por essa fase de desconforto, porque você está desativando um caminho que a sua mente percorreu por anos e construindo um caminho novo que ainda não tem a mesma familiaridade. Isso não é sinal de que não está funcionando. É sinal de que está funcionando, porque mudança de verdade sempre incomoda um pouco antes de virar naturalidade. Agora, transforme essa decisão em palavra. Se você sente que chegou a hora de parar de ser guiado pelos mesmos pensamentos de sempre, escreva nos comentários: eu dou direção à minha mente. Escreva como quem assume um compromisso, não como quem repete uma frase bonita, porque a partir de hoje, a sua mente não precisa mais ser guiada pelo medo, pela dúvida ou pelo adiamento. Vamos voltar por um momento ao que conversamos até aqui. A mente que não recebe direção do propósito acaba recebendo direção do medo. Não existe espaço neutro dentro da cabeça humana. Ou você ocupa esse espaço com decisão, ou o medo ocupa por você. Enquanto você apenas deseja, sua mente negocia. Negocia com o cansaço, negocia com o adiamento, negocia com a insegurança. Mas quando você decide de verdade, sua mente começa a obedecer. Ela para de negociar e passa a agir na direção escolhida. Isso não significa que a vida vai deixar de trazer dificuldades. Significa que você vai atravessar essas dificuldades como alguém que decidiu para onde está indo, e não como alguém que está apenas reagindo ao que aparece pela frente. É a diferença entre ser levado pela correnteza e escolher a direção em que se quer nadar, mesmo com a correnteza ainda presente. Pense em quantas vezes você já desejou mudar de verdade, com o coração cheio de vontade. E pense em quantas dessas vezes essa vontade se transformou de fato em uma ação sustentada, dia após dia. Se a resposta for poucas vezes, isso não é motivo para a culpa. É apenas um sinal de que faltou o passo que estamos aprendendo agora: transformar desejo solto em decisão definida, e decisão definida em ordem diária para a mente. Toda mudança verdadeira começa exatamente nesse ponto. No momento em que uma pessoa para de esperar sentir vontade suficiente e começa a agir a partir de uma decisão já tomada. Porque a vontade vai e volta. Ela oscila com o humor, com o cansaço, com o clima do dia. Mas a decisão, quando é firme, permanece, mesmo quando a vontade momentânea desaparece. Existe uma imagem simples que ajuda a entender isso. A vontade é como o vento. Às vezes sopra forte, às vezes desaparece por completo, e não depende de você para ir e vir. Já a decisão é como a âncora. Ela não muda com o vento. Ela mantém o barco no lugar certo, mesmo quando a tempestade tenta empurrar tudo para outra direção. Quem depende só da vontade, vive à mercê do vento. Quem aprende a decidir,
constrói uma âncora que resiste, mesmo nos dias em que a vontade simplesmente não aparece. E é por isso que ordenar a mente é, no fundo, um ato de maturidade e de fé. Maturidade porque reconhece que sentimentos não deveriam governar sozinhos a vida de ninguém. E fé porque exige confiar que a direção escolhida, mesmo sem garantias visíveis, vale a pena ser seguida com constância. Talvez, enquanto você ouve isso, alguma área específica da sua vida já tenha vindo à mente. Talvez seja aquele projeto que você começou e abandonou várias vezes. Talvez seja aquela conversa que você precisa ter, mas sempre adia. Talvez seja aquele hábito de saúde emocional que você sabe que precisa cuidar, mas empurra para depois. Talvez seja a relação com o dinheiro, sempre vivida com aperto no peito, sempre associada à falta, nunca à possibilidade. Seja qual for, essa é a área onde a sua mente mais está recebendo ordens antigas, e é exatamente ali que a nova decisão precisa entrar. Não é preciso resolver tudo de uma vez. É preciso apenas dar o primeiro comando claro, hoje, nessa área específica. Amanhã, você repete. Depois de amanhã, você repete de novo. E aos poucos, o que era apenas um desejo distante vai se transformando em uma direção sólida, sustentada por decisões pequenas, repetidas com constância. Ninguém constrói uma vida nova em um único dia, mas todo mundo pode começar a construir uma vida nova a partir de um único dia, se esse dia tiver uma decisão real por trás dele. Existe uma diferença enorme entre a pessoa que espera se sentir pronta para agir e a pessoa que decide agir mesmo sem se sentir totalmente pronta. A primeira vive esperando uma certeza que talvez nunca venha. Ela espera o medo diminuir, espera as condições ficarem perfeitas, espera um momento de coragem que parece nunca ser suficiente. A segunda aprende, na prática, que a prontidão nasce da ação, e não o contrário. Ela dá o passo mesmo com a insegurança ainda presente, e é justamente esse movimento que, com o tempo, vai gerando a confiança que antes parecia impossível de alcançar. E é justamente essa segunda postura que caracteriza quem aprendeu a ordenar a própria mente, em vez de apenas desejar de longe uma vida diferente. Não é sobre ser corajoso o tempo todo, é sobre agir, mesmo quando a coragem ainda não chegou por completo. É sobre entender que a coragem, muitas vezes, aparece depois do primeiro passo e não antes dele. Pense também no efeito que isso tem sobre o tempo. Quem vive apenas desejando, sem ordenar a mente, sente que o tempo passa rápido demais e nunca é suficiente. Quem aprende a decidir e agir, sente o tempo de outra forma. Cada dia se torna um espaço concreto para colocar em prática a direção escolhida, e não apenas mais um dia perdido entre a vontade e a espera. Existe ainda outro efeito, talvez o mais silencioso de todos. Quando você começa a ordenar a mente, a relação que você tem com você mesmo também muda. Deixa de existir aquela sensação incômoda de estar sempre devendo alguma coisa a si próprio. Aquela culpa baixinha que fica no fundo do peito por saber que poderia estar fazendo diferente. No lugar disso, nasce um respeito novo, mesmo pequeno no começo. O respeito de quem cumpre a palavra que deu para si mesmo, mesmo quando ninguém mais está olhando, mesmo quando não existe nenhuma plateia para aplaudir o esforço. E esse respeito, construído dia após dia, é o que sustenta qualquer transformação duradoura. Não é a motivação passageira, não é o entusiasmo do primeiro dia, é a confiança silenciosa de saber que, quando você decide alguma coisa, você tende a honrar essa decisão, mesmo diante do cansaço, mesmo diante da dúvida, mesmo diante dos dias em que nada parece estar dando certo. Pare de desejar como quem espera permissão. Comece a ordenar a sua mente como quem decidiu caminhar com fé, clareza e responsabilidade. A permissão que você estava esperando de fora, ela nunca vai chegar do jeito que você imagina. A verdadeira permissão nasce de dentro, no momento exato em que você decide que não vai mais entregar o comando da sua vida ao medo. Guarde essa ideia com você, porque ela vai ser útil muito além deste vídeo. Toda vez que sentir que está apenas desejando, sem se mover,
Pergunte-se qual ordem antiga ainda está no comando da sua mente. E, com calma, sem pressa, substitua essa ordem por uma decisão que você mesmo escolheu, com fé e com responsabilidade. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Toda semana, você encontra aqui reflexões para fortalecer sua fé, organizar seus pensamentos e transformar decisão em ação. E lembre-se, a partir de hoje, você não precisa mais apenas desejar. Você pode, com responsabilidade e fé, começar a dar direção à sua própria mente.